bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. Eu estou de volta a terras brasileiras aqui, estou de volta a São Paulo, de volta ao escritório. Por quê? Porque este episódio está sendo gravado logo depois que eu voltei da Cubicon. Então, ainda estou falando merci, ainda estou comendo croissant e etc. Mas, de volta em São Paulo, tá bom? Se você, inclusive, está escutando esse episódio e não ouviu a maratona que a gente fez na Cubicon, volta lá, tem vários episódios com muita gente legal, muito conteúdo, e eu tenho certeza que vai agregar bastante aí, coisas para futuro, coisas para você ficar de olho, então aproveita, tá bom? Não é sempre que a gente pode ter tantas mentes inteligentes aí e o seu host falando bobagem num único só lugar. Bom, eu disse que estava aqui de volta ao escritório, né? E se você não conhece, caiu aqui por acaso, esse escritório e esse podcast é patrocinado e mantido pela GitHub. A GitHub que é a empresa especialista em Kubernetes e que te ajuda nessa jornada Cloud Native. É uma jornada complexa e longa. Se você já começou, você já percebeu que nem tudo são flores como a gente conta no YouTube ou no Medium, mas a gente está aqui para poder te auxiliar nessa caminhada. Além disso, a gente desenvolve alguns projetos open source aqui dentro para te dar visibilidade de boas práticas e segurança dos seus ambientes Kubernetes. Então, se você quiser saber um pouco mais, github.io/open source, tá bom? Você pode rodar, você já pode testar, são projetos open source, você pode usar e ter visibilidade na palma do seu browser, tá? Não exatamente na sua mão. Beleza? Bom, mudando um pouco de assunto, ou talvez me mantendo aqui, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, o Paulo Romão. Paulo, conta pra todo mundo quem é você e aí a gente bate um papo. Show, João. Queria agradecer aqui, né, por esse convite aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Paulo, moro em São Paulo, né, atualmente. Sou casado. Estou no Itaú há praticamente uns 3 anos já e estou desde o começo dessa jornada do IST, do Itaú, e até a implementação e produção até os dias atuais, né? Estou nesse mundo da tecnologia aí há mais ou menos 7 anos, tá? Comecei como desenvolvedor, né? Trabalhei bastante com microserviço, com desenvolvimento, e aí comecei a me interessar por esse mundo de DevOps, de infra, de observabilidade, de SRE, e comecei a me aprofundar cada vez mais, né? Principalmente quando eu vim aqui para esse desafio no Itaú. Então eu já tenho uma pergunta aqui de saída, que é, você era desenvolvedor de verdade? Back-end ou front-end, sei lá? Sim, eu era back-end, né? Trabalhei bastante com back-end, mas também já tive um background também em front-end, né? Era o famoso full stack, que o pessoal fala, né? Bastante. Mas eu trabalhei bastante, assim, mais com back-end, sabe? Com microserviço, bastante TypeScript ali, Node. Então era mais voltada para esse modo do JavaScript, né? Já trabalhei com PHP também. Quando eu comecei estudando PHP, inclusive com o Guanabara, acho que é bem conhecido nesse mundo aí da TI. Saudoso Guanabara. Eu tenho o costume também de ser bastante autodidata, né? Procuro estudar por conta própria. Bastante coisa que eu aprendi foi fazendo curso no YouTube, participando de eventos e me virando sozinho mesmo. Eu gosto bastante disso, né? De estudar coisas novas, ficar antenado nesse mundo também da tecnologia, né? A gente tem sempre que ficar se atualizando, né, diariamente. Verdade. Isso bastante assim, cara, bastante autodidata e gosto bastante disso também. Acho que é da minha pessoa. Boa. Olha, e para quem não conhece, então eu vou deixar aqui o link em algum canto. Você tem o link do LinkedIn do Paulo. Adiciona ele lá, troca uma ideia e logo no topo você vai perceber que ele tem 202 certificações AWS. Todas que tem para tirar, ele já tirou. Praticamente um sócio das certificações lá. Tem de tudo. EKS, Solution Architect, Cloud Practitioner e por aí vai. Então a gente estava falando um pouco sobre esse seu background de back-end, né? Sobre ser autodidata e agora puxando um pouco para certificações, AWS e tudo mais, eu tenho uma pergunta que talvez nos conecte aqui. O que te fez, né,
pensar ou trocar diretamente, né, e migrando de desenvolvedor, né, de back-end aí para DevOps, para infraestrutura, para esse buraco. Eu já trabalhava há muito tempo ali com código, né, com desenvolvimento de código. Para mim já estava ficando algo meio que maçante, né, e também eu gostava já bastante de container, né, bastante de Docker ali, já tinha um contato já até quando eu era desenvolvedor ainda. Por essa vontade também de aprender cloud, eu via bastante notícia que a cloud está crescendo muito no Brasil, na Europa, tudo atualmente está virando cloud provider, está chegando essa evolução, né, aqui no Brasil também atualmente bem forte, né, inclusive o Itaú hoje, se eu não me engano, ele é uma empresa que tem, se eu não me engano, em torno de 8 mil contas AWS no Brasil. Tá bom. E tem bastante essa ideia, né, de, pô, o Itaú é um banco tradicional, tá há muitos anos, né, recentemente completou 100 anos, mas a gente trabalha bastante forte nessa modernização, trazendo AWS, trazendo novidades. E eu acho que um dos motivadores meu foi esse, tá, de aprender coisas novas. Quando eu comecei a aprender o que era Istio, o que era IKS, comecei a me interessar bastante, como funcionava tudo isso, né? Comecei também a ter mais noção de, pô, não é só eu desenvolver o código aqui, subir ali e deixar rodando. Né? São vários fatores ali. Fator de observabilidade, de escalabilidade com container, segurança, reuso dos componentes também, né? Acho que é algo bem importante. É que pouca gente fala, né? Acho que tem um contexto todo maior, né? Quando a gente fala desse assunto de DevOps, de infra. E isso foi algo que me brilhou os olhos, sabe? Legal. Falando ainda de motivação, então você falou que tá aí desde o início, né? Então, talvez 3 ou 4 anos, né? Pelo que eu stalkeei no seu LinkedIn aí. Então, no início dessa decisão aí, ou de entrar, de adotar Istio. Então, vamos voltar no tempo um pouco, lá para o início, né? Porque Service Mesh é um assunto complexo desde o dia 1, e talvez 4 anos atrás, né? 2020, 2019, isso era mais complexo ainda. A gente tinha menos material e também menos maturidade do projeto. E também, por consequência, menos maturidade da comunidade para utilizar e para suportar isso. Então, como foi essa entrada? Por que vocês decidiram entrar nesse lance de Service Mesh? Qual foi a necessidade que impulsionou vocês aí? Então, a comunidade que eu estou inserido atualmente no banco é uma comunidade que traz coisas novas, né, para o banco. Imagina aqui que a gente tem várias comunidades dentro do Itaú e a gente traz essas peças novas para dentro do banco e a gente começa a distribuir isso, né, pelo banco para trazer essa modernização do mercado para dentro. Quando surgiu essa ideia de Service Mesh, foi uma ideia que um diretor que trabalhava com a gente na época trouxe para esse nosso contexto, né, de trazer novidades ali para o banco. E, inclusive, foi feito, né, um benchmark ali de outras soluções também. Se eu não me engano, acho que o LinkedIn foi um dos também que a gente testou na época. Teve bastante benchmark que a gente fez de funcionalidades, de como a gente poderia inserir isso no contexto, de como a gente distribuiria isso, né? Porque quando a gente fala de Istio, a gente pode distribuir ele de várias maneiras, né? Pode ser instalação Terraform, ou com Operator, ou fazendo download para o nosso cliente, né, afinal. E isso foi bem analisado ali no começo, né? Fazendo testes, primeiramente na nossa conta AWS, né? A gente tinha uma conta AWS de sandbox ali, e a gente fazia vários testes ali de todas as funcionalidades do Istio, né? De ponta a ponta. Desde um deploy canary até um revision update, por exemplo. E a ferramenta que saiu melhor nesse benchmark que a gente fez de todas as funcionalidades e como a gente entregaria isso foi o Istio. Entendi. Tá bom. Falando um pouco de funcionalidades, então, você citou que vocês fizeram alguns benchmarks, né? E de longe, o Istio é o Service Mesh, ou talvez a implementação de Service Mesh, que tem mais features, né? Frente aos concorrentes aí, mas também é o campeão de features não utilizadas. A quantidade de gente que está rodando o Istio nesse exato momento, tá bom? A gente sabe, ouvinte, que você está rodando o Istio aí só para ter MTLS, né? Então, a quantidade de gente fazendo isso é gigantesca, tá? Então, mas eu entendo que o Itaú, diferente de
talvez da grande maioria dos workloads, né? O Itaú tem infinitos workloads, tanto de tipo de linguagem, quanto de quão perto de microserviços ou longe vocês estão. Então, tem que adaptar todas essas coisas. O que foi que talvez a feature que vocês mais utilizam, ou a feature que fez vocês entrarem mesmo nisso, e talvez depois a gente pode ir para onde vocês foram expandindo. Certo. Inicialmente, assim, a principal funcionalidade que a gente trazia para os nossos clientes era uma experiência completa, né? Então, por exemplo, com o Istio, a gente já conseguiria dar um enxoval de observabilidade para o cliente, por exemplo. Isso aí era um requisito que a gente vinha seguindo, né, de entregar não só um produto, né? Porque o Istio, querendo ou não, é um produto só. A gente trazia uma experiência para o cliente. E aí a gente habilitava esse enxoval, né, de observabilidade e tudo mais. E assim, a funcionalidade que a gente mais usa até então é o deploy inteligente, né, com o Canary, com o Blue Green ali também, mas a gente vem trabalhando em habilitar mais funcionalidades, né, igual você disse. Às vezes tem aquele cliente que instala, mas quer, sei lá, só por conta do MTLS que vai deixar a comunicação segura ali. E tem também o cliente que vai usar até a feature mais pesada, que é o Revision Update. Vai usar um gRPC Transcoder, e a gente já está falando de um usuário mais avançado. Mas tem bastante isso, né, do cliente instalar ali, usar as coisas bem básicas, né, assim. Tá bom. Você falou um pouco sobre observabilidade, então, antes de falar outras coisas mais avançadas, quando a gente fala de observabilidade em Service Mesh, normalmente a gente está falando sobre sidecar, de usar o sidecar, né, ou de não precisar implementar na aplicação, então usar o sidecar para fazer tracing, para poder ter essas métricas, exportá-las, né? Porque ao injetar o sidecar, você tem um coletor ali no meio, né? Então, me explica um pouco mais que ganho você tem, talvez são esses ou não, né? De padronização, para observabilidade, para monitoração e observabilidade aí das aplicações. Show. Então, quando a gente vende para o nosso cliente, né, esse enxoval de observabilidade, a gente entra nessa parte de observabilidade não invasiva, né? Então, quando a gente põe o sidecar ali, a gente consegue, por exemplo, visualizar os logs no Kiali. A gente consegue também pegar um tracing de ponta a ponta ali com o Jaeger. Inclusive, o Jaeger é uma ferramenta que eu gosto bastante, porque em alguns cenários, também um cenário hipotético aqui, a gente tem uma aplicação Java que faz uma consulta no banco de dados SQL e por algum motivo deu um erro na consulta. Porque é Java. O Jaeger, ele vai te... Não, nada a ver, brincadeira. Se fosse Node também ia dar errado, mas um erro mais bonitinho, né? Mas aí você ia mostrar o erro e aí o Eric Wendell ia vir e ia falar, tem uma biblioteca para resolver isso. Bom, desculpa, mas continuando, né? Java, SQL, erro, e aí você está capturando isso, né? E aí a gente consegue capturar esse erro, né, de uma forma mais baixa ali. E querendo ou não, é uma forma de você encontrar o erro mais rápido, né? Você não precisa ficar lá procurando em logs, debugando o código ali a todo momento. Então é uma forma que a gente consegue trazer isso para o cliente, independente do tipo da aplicação dele, né? Tem uma aplicação .NET aqui, uma aplicação Java, uma aplicação PHP, vai funcionar da mesma forma. E talvez, pelo menos dentro da minha cabeça, me parece que teria uma cobrança maior, né, do tracing aí dentro, porque dentro de um banco, acredito que todo mundo quer saber por onde passa cada centavo. Tem até um filme, se eu não me engano, é com a Catherine Zeta-Jones, que eles colocam um vírus, entre aspas, né, que é para pegar um centavo de cada conta e ir juntando de alguma forma, assim, e alguns segundos e etc. De grão em grão, né, a galinha enche o papo, mas também no caso de vocês, né, no caso de quem está por detrás, de centavo em centavo, o SLA, a gente vai perder muito aí, né? Então tem uma cobrança sobre isso. Qualquer erro é o tracing aí que talvez vai te dar essa direção. Isso está mais ou menos certo? O tracing, vocês utilizam isso mesmo? Ou como vocês conseguem rastrear a comunicação e talvez, como você falou agora, para isso ficar abstraído da linguagem específica que aquela aplicação está sendo escrita, né? Eu acho que as formas que
que é mais recomendado, né? Inclusive, a gente normalmente faz isso, é visualizar, por exemplo, o gráfico do Kiali, né? Então a gente começa a ter um fluxo ali, né, de aplicação desde a entrada do Ingress Gateway até chegar na aplicação do usuário, né? Uhum, E se por algum motivo ela se perder no meio do caminho ali, a gente já vai começar a aparecer alguns erros ali no dashboard, né? uhum, uhum. Então essa é uma forma bem leiga assim, né, de visualizar ali, mas é interessante também que dá para você pegar. Outra forma também com o Jäger também, que é algo bem efetivo ali na hora de você visualizar onde, por exemplo, está tendo um gargalo na sua requisição, né? Em questão de latência, ou deu algum erro mesmo ali. Então é uma das outras formas também de visualizar. Existe muito também aquele erro que o cliente sobe uma aplicação e fala, pô, o estilo não está funcionando, não está indo, o que está acontecendo? Aí você vai lá ver os logs do Kiali, está funcionando. Ingress Gateway funcionando. StuD também. Pô, mas aonde está o erro? Ah, o cara esqueceu de colocar o artefato dele de Virtual Service de Gateway e por isso não chegou na aplicação dele. Acontece muito isso, tá? Porque eu vejo que ainda o desenvolvedor ele não tem ainda essa visão desse mundo além do código, sabe? Aham, aham. De ter o teste unitário, de buildar o código dele e subir. Uhum, uhum. Tanto é que, se você for ver, eu acho que, eu não sei se é um dado público da AWS, mas eu vejo que o uso, por exemplo, do ECS no modo Fargate, ele é bem mais usado para um desenvolvedor que quer jogar uma aplicação ali no ar de forma rápida e quer jogar no container do que um EKS, por exemplo. Aham, aham. Então eu vejo que a galera faz bastante isso, né? Não sei, tá, se é até por desconhecimento ali das plataformas, na forma de criar um container. Eu acho que o Brasil está evoluindo bastante ainda nessa parte de container, mas ainda tá bem inicial ainda, sabe, né? Nessa fase de começar a crescer esse ponto. Tá bom. Você falou um pouco de Ingress Gateway, né? Falou agora do artefato, inclusive. Eu queria saber, então, se você usa que tipo de ingress você usa, né? Se é o do próprio Istio, se é outro ingress, como você integra essas coisas. Então, normalmente a gente usa o Ingress Gateway mesmo, do próprio Istio, de forma bloqueante total, né? Então, se o cliente quer receber alguma aquisição, tem que criar um virtual service no artefato de gateway. E a forma que a gente faz essa exposição, né, da aplicação do usuário, por exemplo, um exemplo bem básico aqui, o Kiali, né? O usuário tem acesso ao dashboard do navegador, a gente cria um load balancer, né, um DNS para bater nesse load balancer primeiro, um load balancer único. Inclusive, eu acho que esse é um ponto bem interessante do Istio. A gente consegue, por exemplo, ter vários load balancers batendo no Ingress Gateway só, e a gente consegue criar regras de roteamento dentro do Istio, né? Ou ter um load balancer também, né, reutilizando essas peças, né, evitando um custo enorme. A gente sabe que o load balancer Aham. é bem caro, né, na AWS, nas outras clouds aí também. E seguindo esse fluxo, né, passou do Ingress Gateway, bate no artefato de gateway, virtual service e aplicação do usuário. Legal, legal. Show. Então, voltando lá no início, né? Você estava falando um pouco sobre a adoção do Istio, e aí eu queria saber um pouco o que você poderia compartilhar com a gente sobre desafios enfrentados. Porque, como você falou agora do Ingress Gateway, né, bloqueante, inclusive, então, adotar e implantar essas tecnologias, mesmo que com o Kubernetes, talvez há algum tempo atrás, tenho certeza que tiveram desafios aí, né? Tanto técnicos como não técnicos. Então, como foi essa experiência para você? Putz, eu acho que a parte mais complexa que a gente teve que fazer foi vender essa novidade para o restante do banco, né? Porque, querendo ou não, nem todo mundo sabe o que é um conceito, por exemplo, de Service Mesh, né? Então, era algo novo ali que a gente estava trazendo. A gente fez diversas apresentações em diversos fóruns, fizemos pilotos também, e a gente começou no número mais ou menos de 2 clusters EKS, né? E atualmente a gente já está em torno ali de 60 clusters Kubernetes no banco. Acho que é um dado até público, né? Que o Banco Itaú ele tem quase perto ali de 1.000 clusters EKS na instituição, nas empresas também que fazem parte do conglomerado. Uhum. E é um usuário bem forte de Kubernetes no Brasil, né? O Itaú. E a gente tem um desafio grande, né? Porque a gente
a nossa ideia é distribuir isso para a maioria das pessoas que a gente conseguir. Porque a gente leva essa experiência, por exemplo, tem usuários também que a gente encontra que subiu o Kubernetes porque eu achei legal, porque eu vi num vídeo ali. E não tem nada melhor para fazer? Tem tanta coisa mais legal nessa vida. Então, e às vezes o usuário sobe e ele não sabe criar um deployment. Né? E aí a gente já pegou bastante usuários assim, e a gente foi apoiando, a gente criou também um artigo, acho que está público aqui no Medium, sobre quando escolher usar o Istio ou não. Acho que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente pega um usuário ali que tem 2 serviços, aí não faz sentido a gente implementar um Istio ali, porque ele é voltado para algo mais complexo ali, né? Algo mais robusto, e a gente leva esse mapa de decisão também ali para todo mundo ver. Só para entender sobre essa decisão, que eu acho algo importante, né, de quem vai adotar ou não, se essa decisão é do time ou de vocês, né, de uma equipe centralizada que implanta ou que mantém o Istio, né? Então, de qual lado fica essa decisão? Fica do lado do cliente, da squad cliente. A gente realmente vende nosso peixe, né, para outros times ali e mostra o porquê usar e os benefícios do nosso produto. Então a gente faz meio que um trabalho de, querendo ou não, uma startup, né? A gente não recebe diretamente por isso, mas a gente traz a tecnologia e vende isso para outras pessoas ali. Da hora. Ainda sobre isso, ou sobre Istio, essa piada era inevitável. Então, ainda sobre a adoção, né? Você falou sobre o desenvolvedor não ter o conhecimento necessário, né? Tanto do deployment como do próprio Istio, do gateway, do ingress e etc. Vocês abstraem hoje de alguma forma isso para o usuário, um template, um bootstrap ou até uma plataforma, sei lá, ou não? Ele tem que dominar o conteúdo para conseguir utilizar. Atualmente a gente abstrai praticamente tudo da instalação do Istio, por exemplo, com módulos Terraforms, né? Então a gente mantém módulos Terraforms ali com algumas pré-configurações já pensando ali no cliente. E aí, quando o cliente quer adotar a solução, ele só inclui esse módulo no Terraform dele e faz a instalação do produto. Mas isso, então, é que vai fazer isso? Ou, então, não sei exatamente como é organizado, né? Você falou um pouco de squads, e aí, claro que eu vou pensar no squad do Spotify aí, né? Então, de várias funções, todo mundo ali. Então, essa persona aí do DevOps dentro do squad que utiliza o que vocês publicam. Isso. Tá bom, da hora. Bom, falando um pouco mais sobre os desafios aí, a gente falou um pouco sobre o Sidecar, e aí eu tenho uma curiosidade, né? Agora, falando um pouco sobre futurologia, o que você pensa e se vocês têm planos para adotar Ambient Mesh, para separar isso, quer dizer, reunir, né? Agora não é mais separar, agora é reunir de volta as coisas. Como que isso é para vocês? Vocês já têm planos e estão tentando ir por esse caminho? A gente já vem olhando isso com bons olhos, né? A gente vem acompanhando o mercado aí também que está se movimentando, né? Trazendo esse conceito aí de Ambient Mesh também. E a gente tá olhando isso com bons olhos, tá? A gente vê isso como um futuro aí, um próximo passo já da nossa jornada aí de Service Mesh. Eu acho que essa parte de Ambient Mesh e de multicluster também, que o Istio permite também, é algo que a gente vem olhando com um certo carinho, tá? Ainda sobre Ambient Mesh, talvez um dos grandes estopins aí para esse papo, né, é do custo computacional, né, dos sidecars. E aí eu imagino que para um ambiente tão grande quanto o de vocês, isso começa a ser notado, né? Então, quando você tem um cluster com 10 ou 15 APIs ali, talvez o custo do Service Mesh passe ali imperceptível. Mas quando seu cluster tem 1 zilhão de pods, né, você vai estar rodando quase que o dobro disso, né? Se as aplicações são pequenas, tem até um artigo bem famoso aí que ele estava gastando mais com Service Mesh do que com as APIs em Go dele, né? Queria saber se vocês já medem isso, se isso tem impacto sobre a infraestrutura de vocês ou não, se isso está
tá nos planos? Já estava estabelecido que seria dessa forma? Então, a gente ainda não pegou esse cenário, tá? Por exemplo, o custo do envoy ali, ou das peças do lixo, está num valor mais exorbitante. O que a gente tem bastante hoje em dia é um custo que a gente vem evitando com o lixo. Por exemplo, existe clientes que a gente pega que o cliente tem 10, 15 load balancers para bater em aplicações diferentes do cluster dele. E com o Istio, a gente, sei lá, diminui isso para um load balancer só. O custo que o cara tem com 15 ali, ele vai ter com um só. Sim, total. E consegue criar regras de roteamento ali diferente. Esse custo que a gente evita do cliente, ele está sobressaindo bem mais assim do que o custo computacional. É um ponto a se olhar também, né? Dependendo do ambiente que você pegar. Se tiver um cluster, por exemplo, com, sei lá, mais de 50 serviços ali, tiver todo mundo rodando sidecar, é um custo a se observar e ficar também de olhos abertos ali para não ter um custo inesperado ali. Né? Bom, Service Mesh, por natureza, né, torna as comunicações aí de rede mais complexas, né? Então, tem até... eu me lembro que o Tim Hawkins, numa KubeCon, talvez 2019, não tenho certeza, mas ele falou, bom, a gente não estava satisfeito com a complexidade do Kubernetes, com a quantidade de partes soltas aí, e aí vamos entrar em Service Mesh, vamos tornar as coisas mais complexas aí, né? Mas, se a gente já reclama, e aí nem estou falando dos desenvolvedores, mas dos próprios DevOps, vamos chamar assim, que muitos não têm um conhecimento de base de redes, né? Então, já que a gente está nesse cenário aqui, que eles vêm, às vezes, do mundo de desenvolvimento ou entram direto no mundo da abstração do cloud, e aí redes está abstraída, vamos dizer assim. Service Mesh torna as coisas mais complexas, principalmente quando dá pau. Então, queria saber se vocês estão usando ele para essa camada de redes, além do Ingress, né, para controlar isso, para controlar a comunicação entre os containers e garantir ela, ou não, né, se isso está a cargo do próprio CNI, etc. Então, atualmente a gente controla mais essa parte do portão de entrada mesmo ali, né, do Ingress. Mas, claro, aí vai de acordo com a necessidade do cliente, né? Por exemplo, quero um ambiente mais restrito ali também, quero aplicar um Egress Gate, também tem essa possibilidade. Uhum. Falando em redes também, a gente fez testes também usando subnets secundários também ali para os IPs também ali do EKS com Service Mesh. A gente realizou testes e funcionou super bem também. Mas eu concordo com você, ele traz um pouco mais de complexidade e tem pontos de ganho e pontos também que traz de dificuldade a mais. Né? Mas a ideia que a gente tenta vender e vem fazendo também é de trazer esses pontos que a gente precisa, né, que às vezes o desenvolvedor, ou a pessoa que está ali no final, ela não conhece, de observabilidade, escalabilidade, segurança, e a gente tenta buscar esse time to market o mais rápido possível. Então, quanto menos o desenvolvedor se preocupar com tem que subir um deployment aqui, usar o Istio, por exemplo, implementar uma função de validação de token, por exemplo, na aplicação, a gente consegue abstrair isso, ter uma comunicação gRPC, comunicação com a MQLS, e a gente consegue começar a abstrair cada vez mais, né, essas preocupações ali que o desenvolvedor tem, né, e que se você for ver o tempo que ele gastaria fazendo isso manualmente seria bem maior do que não usando o Istio. Legal. Falando ainda dessa relação, né, entre o desenvolvedor, Istio, deploy, você até citou, então eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, sobre maneiras de deploy aí, né? Então você falou um pouco sobre Bluegreen e Canary, que, talvez para quem não conhece, né, não são estratégias de deploy nativas, né, do Kubernetes. Então, sempre que a gente vai implementar isso aí é com uma ferramenta. Então, queria saber um pouco mais sobre isso, quanto isso tenha ajudado ou atrapalhado nas estratégias de deploy, no Bluegreen, no próprio Canary, que se vocês fazem Canary, né, como isso acontece? Então, a gente realizou testes e vem tentando... normalmente os usuários atualmente utilizam mais a estratégia de Bluegreen, né? Mas a gente realizou testes também utilizando o Argo Rollouts,
utilizando métricas também do Prometheus ali, e fazendo esse deploy progressivo, né? Definindo steps ali de sucesso, deu um erro na minha aplicação, faz o rollout do deploy. E a gente vem tentando seguir essa estratégia, né, de tentar aprimorar cada vez mais essa entrega, diminuir os erros de mudança, né, que não você impacta nessas mudanças para produção, homologação, e consegue mitigar esse risco, né, de deployment. Legal, legal. E você tem alguma dica, talvez, porque Canary é sempre complexo, é difícil encontrar quem está rodando isso de verdade. O Argo implementa uma parte, o Istio implementa outra, tem que pôr uma cola aí no meio para tudo funcionar. Ainda tem o Prometheus, né, para ajudar, ou não. Então, você tem alguma dica para quem está tentando entrar nesse próximo buraco, ou usar essas features do Istio para poder fazer Canary, principalmente com esse foco, né, como você disse, diminuir o impacto, né, no usuário final, no horário de deploy, nas atualizações de aplicação? Então, no ambiente corporativo, eu vejo que o Argo Rollouts ele se torna uma ferramenta auxiliadora bem boa ali para fazer esse Canary Deploy. Primeiro porque você pode ter o controle da progressão do deployment e como você aumenta a carga de cada versão, né, da sua aplicação. Quando a gente fala de Canary Deploy, a gente define, né, por exemplo, uma porcentagem para V1, para V2. Você teria que fazer isso meio que manualmente, né? Ali, se você for fazer na mão mesmo. Por exemplo, o Kiali, ele te permite controlar esse peso, mas eu creio que com o Argo Rollouts ali foi uma experiência mais fluida ali, né? E utilizando parâmetros mesmo ali do Prometheus. A gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Você tem que instalar o Prometheus, o Argo Rollouts. Eu tento utilizar bastante o Helm, né? Gosto bastante do Helm ali, para instalar pacotes, instalar ferramentas que já são de mercado. Então eu indicaria essa abordagem. Show, tá bom. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é sobre exceções, casos exclusivos, quem sai da curva aí, né? Você citou em alguns momentos sobre gRPC, né? E talvez é o mais diferentão aí, né? Para quem está tentando fugir do REST. Então, eu queria saber se você tem e como você conseguiu lidar aí com as exceções, né? Quais exceções você tem lidado de aplicações que vão sair da curva e não é o nosso REST e APIs aí comuns? Então, acho que o gRPC é um caso bem interessante, porque com isso, por exemplo, a gente consegue ter o transcoder, né? Acho que nem todo mundo sabe que essa peça, mas a gente consegue converter requisições HTTP para gRPC e fazer a comunicação dentro da mesh utilizando o gRPC, né? E vice-versa ali. E a gente consegue ter esse benefício da latência do gRPC. A gente sabe que a velocidade ali comparada é bem maior do gRPC. Tivemos também cliente que utilizou, por exemplo, Revision Update, né, que, para quem não conhece, quando a gente precisa atualizar a versão do Istio, pode ser que a gente tenha um downtime ali, né, nesse meio tempo. Então, com o Revision Update, uma estratégia que está inclusive na documentação do Istio oficial, onde você consegue lançar uma versão nova e fazer uma migração aos poucos para essa versão. Você consegue manter as duas versões ali rodando e migrando aos poucos e desativando a antiga, né, teoricamente. Então, tivemos essa abordagem também. Para quem utiliza o Operator, tem uma facilidade maior do IstioCTL, né, para você instalar as coisas, tem uma facilidade maior, mas quem utiliza o Terraform tem uma dificuldade um pouquinho a mais, tá? Eu vejo que o Terraform, ele ajuda bastante, mas tem alguns pontos ali que ele meio que te trava também. Tá bom, entendi. Tá bom. Olha, para terminar aqui, né, então, eu queria abrir um espaço para você poder deixar uma dica aí para a galera que está nesse momento lutando com esse problema que é o Istio, que é Service Mesh, que é sempre uma guerra aí, né? Então, se você tiver uma dica, uma orientação aí para a galera, um caminho das pedras, tá? Esse é o momento. Então, eu orientaria, primeiramente, ter uma base em Kubernetes, né? Eu vejo que se você souber pelo menos o básico ali, o que é um service, o que é um pod, o que é um deployment ali,
Inclusive tem um curso bem bom aqui no YouTube, um vídeo, que inclusive eu já vi ele há uns 2, 3 anos atrás, que é do Wesley Williams, da Full Cycle. É um vídeo bem explicativo de Kubernetes, tá? De forma bem simples ali, fácil para entender como funciona as coisas dentro do EKS. E acho que você tem dessa base, não precisa saber tudo, tá? Por exemplo, o que é uma cluster role, o que é um operator, acho que não precisa ter tão avançado assim. E do Istio, né? Eu acho que o básico ali que você tem que entender, que te ajudaria bastante no dia a dia, é saber utilizar o QALY a seu favor, saber onde estão as peças ali que funciona, né? O básico do Service Mesh. O Service Mesh em si, ele não chega a dar tantos erros assim no dia a dia, né? Por exemplo, é muito difícil você ter um cenário que o Ingress Gate caiu sozinho porque deu erro lá. Claro, pode ser que tenha, mas não é normal. Assim, é bem difícil, tá? Da gente pegar um erro assim no Istio, mas eu acho que é uma ferramenta muito boa, né? A gente não tem muito conteúdo no mercado ainda sobre isso. Eu acho que daria para a gente utilizar bastante ainda desse conceito aqui no Brasil, né? Que está numa expansão bem forte, né? A gente que atualmente empresas como o iFood, Mercado Livre, vem utilizando também. Nos eventos, principalmente até da AWS, o pessoal fala bastante. E eu acho que a gente deve se aproveitar desses benefícios e trazer essa transformação digital, né, do mercado para dentro. Massa, que da hora. Tá bom, eu quero agradecer a Solo.io, por quê? Né? Porque olha só, eu tô com a camisa do Istio, meu fone com fio. Olha só que beleza. Por sorte ou não, né, eu vou admitir que eu não me lembrei que era sobre isso que a gente ia gravar hoje, né, quando eu estava me vestindo de manhã. Mas é uma camisa muito bonita, clássica aí do Istio, eles distribuíram lá na Comic Con, então essa foi uma das que eu fiquei esperando na fila para poder ganhar. Então, graças da Comic Con, né? Então, Solo.io, quem quiser conhecer um pouco mais, inclusive, eles não estão patrocinando nada, eu só estou agradecendo pela camisa. Mas se quiserem também, viu, tá sempre aberto aqui. Inclusive, a Solo.io eu vejo que é uma das empresas ali que mais falam, né, do Istio, tem muito material bom. Recomendo a todo mundo utilizar dos conteúdos deles também, que é muito bom assim também. Inclusive uma alternativa ao QALY, né? Ou se alguém está procurando aí uma solução enterprise, né? Então, Istio é open source, né? Apesar do Google ter mantido até outro dia aí toda essa treta, mas a Solo.io é uma alternativa open source, enterprise, né? Para a utilização do Istio. E eles talvez são um dos grandes levantadores da bandeira do ambiente mesh. Então, quem quiser saber um pouco mais, eles têm bastante conteúdo aí falando sobre isso, porquês e a diferença, né? Beleza. Paulo, suas últimas palavras, sua última mensagem para a galera, antes da gente se despedir. Boa. Queria agradecer aqui você, né, por ceder esse espaço aqui, para trazer um pouquinho do Istio aqui para a galera. Queria incentivar, né, o uso do Istio aqui nas empresas aqui do Brasil. Acho que é algo que pode ser benéfico para todo mundo, tá, pessoal? Vamos se aprofundar mais nesse ambiente de container, de AWS, de evoluções aí, e vamos trazer essa transformação digital para o Brasil aí, e mostrar que a gente também pode, e a gente pode mandar muito bem também nesse mundo tecnológico. Muito bom, muito bom. Paulo, obrigado. Olha, não é sempre que a gente pode conversar com técnicos que têm um workload tão grande, né? O Itaú é o Itaú, todo mundo conhece, já ouviu falar, e é um dos grandes bancos aí, e que mesmo assim tem workloads bem novos, né? Usando Service Mesh, Kubernetes, AWS e etc. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo aí para poder compartilhar com a gente, e um obrigado especial para você que está nos ouvindo até esse momento. Se você gostou, compartilha isso com seus amiguinhos, com seus inimiguinhos e todo mundo mais. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e tchau!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.